Pessoal, tudo bem com vocês? Alunos das turmas do primeiro B e primeiro C, onde a gente tem a disciplina de Química e também a disciplina de Química Experimental, né? Hoje, por exemplo, a gente vai fazer aqui a correção, o debate, comentário das atividades que foram passadas de Química Experimental, né? Onde a gente disponibilizou dois links, onde vocês iam ver dois experimentos interessantes para que a gente possa debater, mesmo que nesse formato remoto, né, à distância, digamos assim, um pouquinho sobre a química experimental, já que é uma disciplina que de vez em quando a gente está trazendo alguma coisa aqui para debater também, tá bom? Então nós vamos fazer aí o debate das experiências, com 10 questões que foram propostas e antes disso, né, relembrar a importância, a gente sempre faz aquele apelo que a gente possa acompanhar a correção da atividade para tirar eventuais dúvidas, assistir mais de uma vez, se for o caso, se mesmo assim a dúvida persistir, que possamos entrar em contato, né, podem entrar em contato comigo para que a gente possa orientar vocês, explicar melhor, para que vocês não fiquem com essas dúvidas aí e comprometam o aprendizado, tá bom? Então, a gente vai fazer toda essa correção, mas antes da correção a gente faz sempre um comentário sobre uma questão que a gente deixa no final da videoaula anterior, né? Que é um desafio. É mais para raciocínio lógico, essas coisas assim. Então, a gente vai dizer se houve ou não alguém que acertou nas turmas e, né, a participação melhorou nas últimas semanas, a gente fica feliz em relação a isso, incentiva para que possamos continuar participando da nossa opinião, independente se a gente vai acertar ou não, né? Mas isso é bom para aguçar o nosso senso investigativo, a nossa interpretação, o nosso raciocínio, acima de tudo, né? É uma ferramenta muito importante para que possamos elevar o nosso aprendizado. Pois bem, na turma do primeiro B, houve participação e houve também pessoas que acertaram, né? Mas como só pode a primeira pessoa que acerta, de acordo com o nosso regulamento, a não ser que aconteça coincidências de duas pessoas responderem exatamente no mesmo horário, como já aconteceu em outra turma aí, né? A turma do segundo A, que eu também tenho esse momento de desafio, aconteceu de dois alunos responderem quando eu fui verificar exatamente no mesmo horário. Aí a gente atribuiu como as duas pessoas foram vencedoras, né? Tá bom? Então, eu gostaria de avisar, né, e parabenizar do primeiro B, a aluna Alessandra Carina, né? Parabéns por ter participado e ter acertado. E as demais pessoas também, né? Parabéns por ter participado, tá bom? E no primeiro C, parabenizar mais uma vez Ellen Fernanda, porque ela participou, deu sua opinião e acertou, e as demais pessoas do primeiro C que também opinaram. Parabéns pela participação e acompanhe, né, que ao final a gente deixa um novo desafio. Mas antes disso, e também antes da correção das atividades, né, é aquele quadro que a gente colocou aí nas últimas videoaulas, que é justamente para nos inspirar, para que a gente faça essa correção de forma mais motivada, mais atenta, que possa fluir melhor a nossa compreensão, nosso aprendizado com essa correção, tá bom? Então vamos para esse quadro que a gente colocou o nome, como está aparecendo, relembrar antes desse momento de, como eu falei para vocês, de inspiração. Vamos relembrar, né, porque algumas pessoas talvez não tenham entendido ou não participaram, ou alguém que possa ter errado, qual era o desafio, né? O desafio que as meninas que eu citei o nome aí acertaram. O desafio era o seguinte, dizer assim: a sequência de palavras abaixo segue uma determinada lógica. Aí as palavras eram camiseta, acetona, macaco, abacaxi e mágico. E ele perguntava qual é a próxima palavra da sequência, ou seja, tem uma regra, tem um padrão que segue de uma palavra para outra e a gente fica olhando, né? Quantidade de letra, quantidade de sílaba, alguma coisa que aconteça de forma padronizada entre uma palavra e outra. E aí, para quem analisou direitinho, percebeu que o padrão era o seguinte: a localização
da letra C em cada palavra, de uma forma sequenciada. Por exemplo, camiseta, a letra C é a primeira. Acetona, a letra C é a segunda. Macaco, a letra C é a terceira, né? E assim segue, ó. Abacaxi, a letra C é a quarta e máscara, a letra C é a quinta. Então todas têm a letra C e a letra C, a cada palavra que vai passando, vai avançando uma posição na sua localização, tá bom? Então esse é o padrão e baseado nesse padrão a gente vai descobrir qual dessas alternativas aí é a correta. Qual é a próxima palavra da sequência, né? Aqui a letra C estava na quinta posição, seria só letra C, então poderia ser só letra A e a letra A ou E. A letra E, A, cavalo, é a primeira, está fora. Aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem. Então fica publicação. Só conferindo. A letra C na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta localização. Aqui deveria estar na sexta colocação, né? Então, publicação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A letra C está na sexta colocação. Então, por conta desse padrão, o gabarito, a letra certa é a letra E, publicação. Tá bom? Vamos agora para o momento que eu falei, né? Que é o momento que antecede a nossa correção da atividade, para ver se a gente vai de uma forma mais inspirada e motivada, atenta, né? Para que possa apreciar melhor a correção e possa assimilar tudo que a gente for debater, certo? Então, um momento que a gente disse que antes da correção, inspirar para motivar. Vamos ver e escutar qual é a mensagem que a gente tem para hoje. Quando eu falo de sonho, Fátima, eu lembro de resistir. Porque sonho também é resistência. Tem um poema que eu fiz aqui há algum tempo, que um trechinho dele diz: acredite no poder da palavra desistir. Tire o D, coloque um R, que você tem resistir. Uma pequena mudança que nos enche de esperança e faz a gente seguir. Aí eu disse: sonhar é verbo, é seguir, é pensar, é inspirar, é fazer força, insistir, é lutar, é transpirar. São 1000 verbos que vêm antes do verbo realizar. Sonhar é ser sempre meio, é ser meio indeciso, meio chato, meio bobo, é ser meio improviso, meio certo, meio errado, é ter só meio juízo. Sonhar é ser meio doido, é ser meio trapaceiro, trapaceando o real para ser só meio verdadeiro. Na vida, bom é ser meio, não tem graça ser inteiro. O inteiro, meu povo, o inteiro é o completo, não carece acrescentar. É sem graça, é insosso, é não ter por que lutar. Quem é meio é quase inteiro, e o quase nos faz sonhar. O quase é estar tão perto, é quase encostar a mão. Todo quase é quase lá, todo lá é a direção. É a vida quase dizendo e você quase entendendo. Basta olhar com o coração. O quase é amigo e inimigo. Quase agi, quase tentei, quase achei que era possível, quase ouvi, quase falei. E claro, o pior dos quases, que é o quase acreditei. Acredite. Acredite que sonhar também é compreender que nem sempre o que se sonha é o melhor para você. E que não realizar nem sempre será sofrer. Sonhe sempre e seja grato pelo sonho que já tem. Repare cada detalhe das coisas que lhe faz bem, que o pouco que hoje é seu já é muito para alguém. Ter um chão para pisar, um sol para lhe dar calor, ter o ar para respirar, ter saúde, ter amor. Tudo isso já lhe faz também realizador. Seja sempre inquieto e vez por outra paciente. Parece contraditório, soa meio diferente, mas às vezes pisar no freio também é andar para frente. A vida, meu povo,
A vida não é tão simples, viver não é só sorrir. A lagarta que rasteja, rasteja para evoluir. Se transforma em borboleta, depois voa por aí. Pois bem, né? Fica essa mensagem aí para que a gente possa refletir, para que a gente possa, acima de qualquer coisa, mesmo nesse momento que a gente está vivendo, há esses meses, a preocupação, a tensão, o medo, insegurança, mas que possamos, ao refletir, agradecer também tantas coisas que muitas vezes a gente reclama, né? Esquece de agradecer tanta coisa boa que nos acontece a cada dia, né? Então que essa mensagem possa penetrar na nossa mente, atingir o nosso coração e nos inspirar para que nesse momento façamos a nossa correção da maneira mais produtiva possível, tá bom? Então vamos lá. A correção da atividade é uma atividade de química experimental, né? Então nós disponibilizamos o link para 2 experiências e nessas experiências a gente elaborou 10 questões sobre a experiência, o que foi explicado na experiência, da importância da gente assistir o vídeo para poder responder de acordo com o vídeo, sem grandes preocupações, tá bom? E além de dizer, a gente vai aqui, vamos comentar, debater, interagir, para que possamos realmente entender as respostas, né? Não é apenas pegar ou notar a resposta, mas compreender realmente o que está sendo debatido aqui, tá bom? Então vamos lá. A primeira experiência é intitulada A Vela que Faz a Água Subir, né? E a segunda experiência, O Segredo da Água que Pega Fogo, certo? Então diz assim, as questões de 1 a 6 foram 10 questões. As 6 primeiras questões estão relacionadas à primeira experiência, ao primeiro vídeo que vocês receberam o link, que é A Vela que Faz a Água Subir. Eu coloquei aqui 2 imagens, uma imagem tirada do próprio vídeo, que foi para vocês, né? É o momento que a experiência está aí sendo concluída, antes de ser explicada, e outra imagem abaixo também, importante para que a gente possa, é um suporte para que a gente possa ir debatendo aqui e explicando a vocês de acordo com as perguntas que forem sendo feitas, tá bom? Então, de acordo com essa primeira experiência, A Vela que Faz a Água Subir, vamos aqui debater as 6 primeiras questões, certo? Primeira questão, estava lá para vocês. Por que a vela apaga, né? Vocês lembram que a experiência começa com prata, aí o recipiente, esse líquido aí, um corantezinho, só para chamar mais atenção, mas as propriedades do corante não vão influenciar nessa questão da experiência, né? Só para destacar mais, chamar mais atenção. E aí o recipiente, uma vela, um corante, né? Com água com corante, e aí essa vela acende a vela, né? Acende a vela, coloca uma garrafa, né? Emborcada, o ambiente, o recipiente vai ficar fechado e o nível do líquido que está por fora, né? Fica ali por fora, ao redor da boca da garrafa que está encostada no prato, vai subindo, diminuindo fora, subindo, ocupando lugar dentro da garrafa, e chega um momento que a vela apaga, né? Resumidamente, e ele complementa depois com outra. Daqui a pouco a gente comenta também, certo? Primeiro, por que a vela apaga, né? De forma bem resumida, eu coloquei aqui 2 tópicos. Eu vou ler esses tópicos e a gente faz um comentário a respeito deles, certo? A vela apaga por 2 razões principais. Primeiro, o ambiente interior da garrafa contém ar, né? Ou seja, quando ele emborcou a garrafa, no momento que emborcou, a parte de dentro da garrafa contém ar. Isso aí é inegável. E o ar, ele é necessário para fazer com que essa vela, essa chama que está lá na vela, ela se apague, né? E o outro tópico é, se alguém nunca escutou falar disso, para que haja chama, para que o fogo exista,
é necessário 3 coisas. E é por isso que é chamado de o triângulo do fogo. Então só tem chama, né? Só tem fogo, no caso aquela chama da vela que estava acesa ali no início. Aquela chama só é possível por conta da união de três elementos importantes para produzir essa chama, que tem que ter oxigênio, o ar presente dentro da garrafa contém oxigênio, não é só oxigênio, tá bom? Contém oxigênio. Tem que ter um combustível, no caso o pavio, né? O pavio da vela que tá ali também, e uma fonte de calor, ou seja, um fósforo que foi riscado, um isqueiro que produziu aquela chama inicial. Se não houver essas 3 coisas, se tirar uma dessas 3 coisas, se tirar ou o oxigênio, ou o calor, a fonte de calor, ou o combustível, o fogo não aparece, né? Para poder ter fogo tem que ter essas 3 coisas aí. Por isso que a gente fala da importância de compreender o que é que significa esse triângulo do fogo. São esses 3 elementos que devem aparecer para poder a chama, o fogo aparecer, tá bom? Segunda questão. O que aconteceu com o ar dentro do recipiente? Porque não estava cheio de ar, né? Tem uma grande quantidade de ar ali dentro do recipiente. Veja só, na primeira questão, né, e o triângulo do fogo diz que precisa de oxigênio. Não diz precisa de ar. O oxigênio faz parte, é um componente, é um gás presente no ar atmosférico. Porém, o ar atmosférico é composto de outros componentes, tem outros componentes além do oxigênio. Aliás, o oxigênio é cerca de 20% do ar. Os outros 80% são de outras coisas, né? A grande maioria de nitrogênio, né? E uma pequena porcentagem de outros componentes menores aí, tá bom? Mas apenas 20% é de oxigênio. Então, o que aconteceu com o ar dentro do recipiente? Primeiro tópico. Uma parte do gás oxigênio foi consumida. Isso, uma parte do oxigênio que estava ali dentro foi consumida. Por que uma parte? Por que não totalmente? A gente vai comentar já já. Segundo, as partículas gasosas ficaram mais pressionadas. Havia uma certa quantidade de ar aí dentro. Essa quantidade de ar certamente não diminuiu, se transformou com a combustão uma parte e outra parte simplesmente ficou mais pressionada. O ar que estava aí dentro estava com uma certa movimentação porque havia espaço existente entre as partículas, mas quando a água, o nível da água no interior da garrafa vai subindo, vai pressionando aquele ar, né? As partículas gasosas que estavam mais espalhadas, se movimentando, elas vão diminuindo a velocidade, a movimentação e vão sendo pressionadas pelo líquido, né? Então tem isso aí também, tá bom? Então esse é o comentário a respeito da segunda questão, tá certo? Vamos seguindo aqui. Vamos olhar aqui as próximas questões. Pronto. Questões 3 e 4. O enunciado é para essas 2 próximas questões, né? Diz assim o começo, ó. O nível da água sobe quando a vela está queimando. Pronto. Colocou, né? Acendeu a vela, e aí colocou a garrafa. Enquanto a vela está ainda queimando, ainda tem chama, o nível da água está subindo. O nível da água está subindo, lentamente, mas está subindo. Ou seja, para esse fenômeno, até um certo tempo, não muito tempo atrás, prevalecia uma explicação dos cientistas, que depois ela acabou sendo derrubada, ou seja, a explicação científica anterior, ela foi modificada por outra mais moderna e com mais sustentação, com embasamentos mais convincentes, tá bom? E foi o seguinte, o nível da água sobe quando a vela está queimando. A vela está queimando, o nível da água está subindo. E lembrar que é enquanto a vela está queimando, viu? O nível da água está subindo um pouquinho. Então, qual era a explicação antiga para isso? Né? Que foi derrubada, alguns anos atrás, foi derrubada pelos cientistas. A explicação antiga dizia assim,
Essa explicação afirmava que o nível da água subia devido à água ocupar o lugar do oxigênio, que fora consumido pela chama da vela. Né? Prevalecia assim. Não, a chama da vela ainda está acesa porque ela está consumindo o oxigênio que está ali presente na garrafa, e o oxigênio que está sendo consumido, digamos, pela chama, está cedendo espaço para a água. Por isso que o nível vai subindo. O nível da água vai subindo porque ela vai ocupando o lugar das partículas de oxigênio que foram consumidas pela chama. Né? E isso era a explicação antiga. Só que isso foi derrubado por uma nova explicação científica. E o que é que diz essa nova explicação científica? Questão 4. O ar de maior temperatura se expande e escapa para fora do copo, em bolhas, deixando espaço no interior, fazendo com que o nível da água suba. Vamos tentar explicar melhor isso aqui. O ar de maior temperatura se expande, ou seja, naquele ambiente fechado, né, quando a chama fica queimando durante um tempo, o ar presente ali dentro, ele fica mais aquecido. Né? E ele ficando mais quente, ele se expande e se movimenta com maior velocidade. Então, ele escapa para fora do copo, em pequenas bolhas, que a gente não consegue perceber bem, né? Deixando espaço no interior. Ou seja, ele escapa, se movimenta, então ele deixa uns espaços vazios, e esses espaços vazios, que eram ocupados antes dele se movimentar, vai sendo ocupado pelo nível da água. Tá bom? Então, é uma questão de diferença de temperatura que aumenta a velocidade. Não que o oxigênio foi consumido pela chama, até porque na combustão, nesse processo de combustão, a gente vai ver aí nas próximas questões, não é o oxigênio totalmente que é consumido não, tá bom? Ele não é totalmente consumido não, certo? Vamos lá, vamos seguir. Pronto, questões 5 e 6 agora, são as últimas questões dessa primeira experiência, né? Questão 5, pergunta muito interessante, viu? Muito intrigante, inclusive. Por que o nível da água ainda continua subindo, mesmo após a vela ter apagado? Eu não sei se vocês prestaram bem atenção, assistiram mais de uma vez a primeira experiência, são experiências pequenas, né? Talvez tenham visto. Porque é assim, isso é outro motivo que justifica o pensamento científico anterior naquela teoria que foi derrubada, né? Que a gente viu nas questões anteriormente aí. Por quê? Se ela prevalecesse, aquela explicação antiga, o nível da água só iria subir até o momento que tivesse chama sendo produzida. Quando a chama parou, apagou a vela, quer dizer que não está, entre aspas, né, não está consumindo mais o ar presente, era para estabilizar. E se vocês perceberam, enquanto a chama está queimando da vela, né, o nível vai subindo lentamente. Quando ela apaga, no momento que ela apaga, ela dá uma subida muito maior. Em menos tempo, ela sobe muito mais do que ela subiu no momento que a vela estava sendo queimada. Entendeu? Então, a subida mais rápida do nível da água é justamente quando a vela apaga. Certo? Então, isso aí já seria um fato para revogar, digamos assim, né? Para dizer que era ultrapassada a explicação anterior. Mas vamos lá. Tem um comentário aqui e a gente explica melhor. Diz assim, ó. O nível da água se eleva mais rapidamente no instante em que a chama se apaga. Né? A chama apagou, aí o nível da água estava subindo devagar, sobe bem mais rápido. Certo? Pois nesse momento, com menos gás, a temperatura interna diminui. Enquanto a chama estava aquecendo, o ar presente ali dentro do recipiente estava mais quente, né? Estava mais aquecido. Quando ela apaga, logicamente, o ar vai se resfriar mais. Né? Dessa forma, a temperatura no interior do recipiente fica menor que a temperatura exterior. Ou seja, quando ela está mais quente, ela está mais elevada do que a temperatura que está fora do ambiente, por fora da garrafa. O ar de dentro da garrafa, a chama lá, né, aquecendo, faz com que aquele ar presente esteja mais quente do que o ar que está fora.
da garrafa. Quando a chama apaga, o que é que acontece? O ar vai se resfriar, né? E a temperatura que antes era a temperatura interna, estava maior do que a externa, isso vai mudar. Isso vai mudar fazendo o quê? A temperatura de dentro vai ficar mais fria, a temperatura de fora vai ficar mais alta, né? Dessa forma, no interior do recipiente fica menor que a temperatura exterior, devido à pressão atmosférica. Assim, o nível se eleva até as pressões interna e externa se equilibrarem. Quando esfria, a chama apaga que resfria dentro do recipiente, ela fica a temperatura mais baixa que a de fora, e pela pressão atmosférica, o ar mais quente, ele pressiona para equilibrar com o ar mais frio. Então, como o ar de fora está mais quente, ele ganha a disputa com o ar que está dentro, né? É como se fosse uma disputa, o ar que está fora e o que está dentro, pressionando o líquido. Mas como esse aqui resfriou, e esse aqui agora está mais elevada a temperatura do que está aqui, então esse aqui pressiona mais, e quando ele pressiona mais, faz com que o líquido suba lá do outro lado, que no caso é por dentro da garrafa, tá bom? Então ela vai subir até o equilíbrio da pressão atmosférica. Ela não sobe totalmente, leva todo o líquido lá para cima não. Ela vai subindo, quando essa pressão atmosférica de dentro se equilibra com a pressão atmosférica de fora, então para subir, tá bom? Eu não sei se vocês lembram, mas ele complementa essa experiência com outra experiência, para mostrar que a questão do fogo, né? Que o fogo vai consumir o oxigênio presente. Ele faz uma outra experiência sem a presença de chama, né? Ele coloca uma água bem quente na garrafa, né? Espalha o calor daquela água quente na garrafa, retira a água e emborca a água sem ter nenhuma vela, nenhuma chama por dentro. E vocês percebem que o nível sobe. Não sobe tanto quanto, né? A da vela, mas sobe também. Ou seja, não precisou a chama. Então tem essa questão de consumir o oxigênio, deu lugar para a água subir, não. Tá bom? Questão 6. Podemos dizer que na queima da vela, todo o oxigênio de dentro da garrafa foi consumido? Comente. Não, não podemos. Eu vou ler e a gente explica. Nem todo o oxigênio é consumido, pois na combustão, quando tem a queima, né, está queimando ali, é liberado CO2, quer dizer, dióxido de carbono, que a gente chama de gás carbônico, né? Quando está queimando, está liberando CO2. E na própria composição é CO2, quer dizer, aqui, ó, ele pega o oxigênio para fazer a queima, a combustão, ele também libera oxigênio, né? Agora na forma de gás carbônico, mas tem oxigênio ali dentro também. Então não foi o oxigênio completamente consumido. E vapor de água, os quais também possuem oxigênio e ocupam lugar. Libera, né? Pega uma parte e transforma com a queima, mas libera para o mesmo espaço. E o oxigênio continua presente, não da forma, né? Da forma antes da queima, como o gás oxigênio. Mas ele vai se transformar em outro tipo de gás carbônico, que também tem oxigênio presente, e também partículas de vapor de água. Água, né, H2O, tem oxigênio também. Então, o oxigênio não é totalmente consumido, né? Na combustão, ele também se transforma em outro tipo de gás, em outro tipo de substância. Mas o oxigênio continua presente, só que em outro formato, tá bom? Agora a gente vai para as questões da segunda experiência, né? Vamos agora para as questões da segunda experiência. Só relembrando, as questões de 7 a 10 são essas 4 últimas nossas, elas estão relacionadas ao segundo vídeo. Esse segundo vídeo é aquele que era intitulado O Segredo da Água que Pega Fogo, né? Isso aí é mais interessante, assim, para gente que viu e depois que ele faz a explicação, né? Parece uma coisa bem interessante, a água que está pegando fogo ali, mas a gente sabia que tinha alguma coisa por trás, né? Não era simplesmente assim como fosse uma mágica, não. Mas vamos ler a questão. Questão 7. Na experiência apresentada no segundo vídeo, é realmente água que pega fogo? Explique, né? Chegou lá no ambiente, ele pegou um Elmeia, que ele fala, né? Que é um tubo de ensaio de vidro,
uma parte de cima assim, bem fininha, a parte de baixo maior. E aí ele disse, eu vou colocar água aqui dentro. Então colocou água, disse, eu vou, aí isqueiro, ficou pegando fogo lá em cima. Aí você ficou pensando, né, que interessante. Ele prova a água antes para dizer que a água é água normal e tudo. Só que antes de tudo isso, ele fez nos bastidores colocar um produto, né, naquele recipiente, naquele tubo de ensaio. Chacoalhou ele por dentro assim para que ele ocupasse toda a parede interna do recipiente. E aí depois foi que ele fez todo o processo, colocar água, colocar atear fogo e tudo, né? Mas perguntar assim na experiência apresentada no segundo vídeo, é realmente água que pega fogo? Explique. Não, né? Não, apesar de ser água que pega fogo, né, para chamar mais atenção, o título da experiência, mas na verdade não é água que pega fogo. É uma substância conhecida como fluido de isqueiro, né? Aquele líquidozinho que é colocado, né, dentro do isqueiro, né? E quando tem aquele atrito, aquela faíscazinha, ele ateia fogo, a qual fica na parte mais alta do recipiente. Então ele colocou o fluido de isqueiro, só relembrando, né? Colocou o fluido de isqueiro, espalhou todas as paredes do recipiente. Quando ele colocou a água, o fluido do isqueiro, que é menos denso, ficou lá na parte de cima. Aí quando ele colocou o fogo, pegou só aquela partezinha de cima, que era onde o fluido estava lá, digamos, boiando, né? Estava na parte mais alta. E aí ficou aquela impressão que era a água que estava pegando fogo, mas não, viu? Questão 8. A razão por ter usado com a água fluido de isqueiro deve-se ao fato de essa substância apresentar em relação à água 4 propriedades, ou seja, comparando o fluido de isqueiro com a água, né? Ele usou os dois por conta que elas têm algumas propriedades quando são comparadas. Quais são essas 4 propriedades principais que foi comentado no vídeo? Primeira propriedade, possui a mesma cor, na verdade incolor, né? A água é incolor, o fluido de isqueiro é incolor também, porque se tivesse uma cor diferente, na hora que botasse ali e fizesse essa mistura, ia ficar perceptível, ia ficar visível que tinha outra coisa ali misturada com a água. Então o fluido de isqueiro, né, ele se camufla ali porque ele também é incolor junto da água, certo? Segunda propriedade, ele é menos denso, quer dizer, é mais leve. Então quando colocou o fluido de isqueiro no recipiente, que colocou a água, como ele é mais leve, né, a água afunda e leva ele lá para cima, tá bom? Terceira propriedade, ser immiscível. O que é que significa isso? Não se mistura com a água, porque se colocasse ali, mesmo que ele tivesse a mesma cor, que ele fosse mais leve, mas na hora que se colocasse ele se misturasse, aí não daria certo, né? Porque não seria só dependesse da quantidade, mas sendo uma quantidade pequenininha, ele certamente não conseguiria ficar inflamável, dissolvido, né? Ali diluído com grande quantidade de água, certo? E por último, ser bastante inflamável. Se ele não fosse tão inflamável, também não teria pegado fogo de forma tão fácil, certo? Então as 4 propriedades são essas. É da mesma cor, não dá para distinguir, é menos denso, fica na parte de cima, não se mistura na água, né? Por isso que ele fica separadinho lá na parte de cima, e ele é bastante inflamável. Rapidamente ele pega fogo, né? Ele produz a chama com uma quantidade de calor próxima a ele que não seja tão intensa assim, tá bom? E agora, vamos dar uma olhadinha nas duas últimas, né? Nas duas últimas questões que ficaram para a gente finalizar aqui esse debate dessas duas experiências. Penúltima questão, questão 9. Pergunta-se, por que a chama pega no fluido de isqueiro, mesmo a água estando presente? E também, por que na experiência não percebemos que há duas substâncias? Pessoal, a gente respondeu a questão anterior aí, a questão 9, e é só dizer duas propriedades. Cada pergunta dessa aí é respondida por uma das propriedades. Primeiro, por que a chama pega no fluido de isqueiro e mesmo a água estando presente? Ela não fica separada, né? Foi colocado no mesmo recipiente, mas como ela não se mistura e é mais leve, então ela fica na parte de cima, tá bom? Então ela é menos densa, ela fica na parte mais alta.
Por que que a gente não percebe que tem duas substâncias ali? Porque elas não são incolor, tanto a água quanto o fluido isqueiro, as duas não são incolor, né? Então não dá para diferenciar por conta que não tem distinção em cores. As duas são incolor, certo? Tá bom? E só complementando, como o fluido isqueiro ele é menos denso, mais leve, fica na parte de cima, quando a água entra no recipiente, e aí a chama bateu logo nele, né? Então vai ficar queimando ali até consumir todo o fluido isqueiro que tem. Depois que consumir tudo, não continua queimando, porque o resto que vai ficar é só água, certo? E a última questão, antes de ver a experiência, antes de você ver a experiência, qualquer pessoa, antes de ver aquela experiência, né? A maioria das pessoas deduz que a substância utilizada no Erlenmeyer, que é aquele tubo de ensaio que ele usou, seja álcool ou etanol, porque não pode ser. Eu acho que vocês lembram, quem assistiu o vídeo, que lá até faz uma pergunta, né? O que é que vocês acham que eu coloquei? Qual é o produto que eu coloquei aqui e tal? A grande maioria, se fosse para arriscar alguma coisa, diria assim, é álcool, é etanol, que é semelhante, né? Mas a grande maioria das pessoas iria dizer álcool. Né? Acredito que a maioria deva ter pensado, quem não conhecia a experiência ainda, deva ter imaginado que fosse o álcool mesmo. Mas não pode ser o álcool. Por quê? Para poder a substância, o produto utilizado, que no caso foi o fluido isqueiro, teria que obedecer aquelas 4 propriedades para poder funcionar. Né? Qual? Sem color, igual como a água, né? Ser menos denso, ser não se misturar, ser imissível à água e também ser bastante inflamável. Será que o álcool tem essas propriedades? Vamos ver aqui, ó. Nas 4 propriedades mencionadas que o fluido isqueiro tem, o álcool etanol não é imissível. Ou seja, ele se mistura com a água. Digamos, ele é transparente também, é incolor, ok, né? Tudo bem, uma propriedade já deu certo. Digamos que ele é mais leve, se ele for mais leve, então vai ficar tudo bem, né, na parte de cima. Ele é inflamável, o álcool é inflamável. Só que ele não obedece no mínimo, pelo menos uma das propriedades. Tem que ser imissível, não pode se misturar. E o álcool se mistura com a água. Por isso que não podia ser. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né, dessas experiências e tenham entendido. E se não conseguiu mais com esse nosso debate aqui, que vocês possam ter compreendido. Se mesmo assim vocês escutarem, assistirem novamente e persistir a dúvida, entre em contato para poder a gente orientar melhor. Tá bom? E antes de encerrar, a gente tem o nosso desafio, né? Tem um desafio que a gente deixa no finalzinho da aula. O desafio é esse, pessoal, olha só. A colocação dos números nos espaços abaixo observa determinada lógica. Aí vocês têm aqui uns conjuntos, né? Com 2 retângulos menores e um maior embaixo. E aqui tem 4 grupos desses. Ó. Um aqui, tem um padrão aqui, com esses 3 retângulos. Tem o mesmo padrão aqui com esses 3, o mesmo com esse. E vai ser o mesmo utilizado aqui. Vocês têm que descobrir o padrão. O número que substitui corretamente, a interrogação é: perceba que em cada retângulo nós temos um número e uma letra. Um número e uma letra, certo? Tanto os números quanto as letras obedecem a um determinado padrão. Observando esses padrões, para que vocês descubram o que é que vai ficar no lugar da interrogação, certo? Tem as alternativas, vai ser uma delas, mas eu quero que vocês digam a alternativa e digam qual o padrão que for utilizado, tá bom? Acho que deu para entender direitinho, deu? Pessoal, é isso mesmo. É descobrir o padrão, né, que foi utilizado aqui nesse primeiro conjunto, nesse segundo, nesse terceiro e vai ser utilizado também nesse último padrão aqui, tá bom? Participem, opinem, né, porque isso é muito bom para o nosso raciocínio, a nossa concentração e dessa forma também para o nosso aprendizado, tá bom? Qualquer coisa estou à disposição, a gente vai se comunicando. Aproveita a oportunidade, porque antes da próxima videoaula, né, onde a gente faz a correção, o debate das questões, temos na próxima segunda mais um encontro do nosso curso. Ele é opcional, né? Fique à vontade para participar.
quem participou de alguns, faltou esses últimos, a gente convida para participar, porque a gente vai para o nosso penúltimo encontro, né? Tá faltando mais 2. Contamos com a presença de vocês. E para quem não participou de nenhum, vamos participar, né? No final, vocês receberão um certificado de acordo com a participação de cada um, tá certo? E a gente vai se comunicando e mais uma vez eu digo, qualquer coisa estou à disposição, viu? Pode entrar em contato que a gente procura esclarecer as dúvidas da melhor forma possível, tá bom? Abração, até mais, viu?